Você já imaginou ser humilhada na frente de todos e guardar um segredo que destruiria a vida de quem te fez chorar? Essa história vai te deixar de queixo caído. Uma órfã foi chamada de garota do café pelo CEO arrogante de uma empresa bilionária. Ele riu dela, zombou da sua origem, disse que ela nunca seria nada. O que ele não sabia, ela era dona de 70% da empresa dele, e a vingança dela foi a mais elegante que você já viu. Comenta aqui de onde você está assistindo esse vídeo. Quero saber de qual cidade você é. Se essa história te prender, deixa o like e se inscreve no canal. Você não vai querer perder o final. Agora, vamos começar. O cheiro de desinfetante misturado com o aroma de feijão cozido era a memória mais antiga que Helena carregava. O orfanato Santa Clara, localizado nos arredores de uma cidade do interior de São Paulo, tinha paredes descascadas, janelas que rangiam com o vento e um pátio de terra batida onde as crianças brincavam com brinquedos doados há décadas. Helena nunca soube quem foram seus pais. A única coisa que restava de sua origem era um bilhete amassado, escrito à mão com letra tremida. Cuide dela. Eu não posso. Não havia nome. Não havia explicação. Apenas aquelas 5 palavras que a diretora do orfanato, Dona Carmen, guardava em uma caixa de sapatos junto com outros documentos esquecidos. Aos 6 anos, Helena já entendia que era diferente. Enquanto as outras crianças choravam pedindo pelos pais, ela observava em silêncio. Seus olhos castanhos, profundos demais para uma menina tão pequena, pareciam absorver o mundo ao redor com uma intensidade que incomodava os adultos. Essa menina me dá arrepios, sussurrou certa vez uma das cuidadoras. Parece que ela sabe de coisas que a gente não sabe. Mas Helena não sabia de nada. Ela apenas aprendeu muito cedo que o mundo não devia nada a ela, que se quisesse alguma coisa, teria que conquistar com as próprias mãos. E foi exatamente isso que ela fez. Aos 10 anos, Helena já era a melhor aluna da escola pública do bairro. Aos 14, ganhou uma competição estadual de matemática. Aos 17, recebeu uma bolsa integral para cursar administração em uma das melhores universidades do país. No dia em que deixou o orfanato, Dona Carmen a abraçou com lágrimas nos olhos. Você vai longe, minha filha. Eu sempre soube. Helena sorriu, mas não chorou. Tinha aprendido há muito tempo que lágrimas não mudavam nada. O que ela não sabia, o que ninguém sabia, era que alguém a observava de longe há anos. Augusto Montenegro era um dos homens mais ricos do Brasil. Dono do Grupo Imperial, um conglomerado que atuava em construção civil, tecnologia e varejo, ele construíra um império do zero. Mas aos 78 anos, com a saúde debilitada e sem herdeiros, Montenegro carregava um vazio que todo o dinheiro do mundo não conseguia preencher. Sua única filha havia falecido ainda jovem, vítima de uma doença rara. Sua esposa, consumida pela dor, partiu poucos anos depois. Montenegro ficou sozinho em uma mansão com 40 quartos, cercado de empregados que o temiam e bajuladores que queriam seu dinheiro. Foi em uma de suas raras visitas a um projeto social que ele a viu pela primeira vez. Helena tinha 13 anos. Estava sentada em um canto do orfanato lendo um livro grosso demais para sua idade. Montenegro se aproximou curioso. O que você está lendo, menina? Helena ergueu os olhos. Não havia medo neles, nem bajulação. Apenas uma curiosidade genuína. É um livro sobre economia. Achei na biblioteca da escola. Quero entender como o dinheiro funciona. Montenegro sentiu o coração apertar. Aqueles olhos eram iguais aos de sua filha. A partir daquele dia, ele passou a acompanhar Helena de longe. Pagou anonimamente por seus materiais escolares, financiou sua bolsa de estudos, e quando ela se formou com honras, aos 22 anos, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Augusto Montenegro a adotou em segredo. O processo foi discreto, conduzido por advogados de confiança. Helena foi chamada para uma reunião em um escritório luxuoso, onde um homem idoso, de olhos cansados mas gentis, a esperava. Você não me conhece, disse Montenegro, a voz rouca pela idade, mas eu conheço você há muito tempo, e eu quero te dar o que nunca tive chance de dar à minha filha. Helena ouviu em silêncio. Não interrompeu, não chorou, apenas absorveu cada palavra. Montenegro explicou tudo. A observação à distância, a admiração por sua força, o desejo de deixar um legado para alguém que merecesse.
Eu não quero seu dinheiro, disse Helena finalmente. Eu quero conquistar as coisas por mim mesma. Montenegro sorriu. Era exatamente a resposta que esperava. Eu sei, e é por isso que você é perfeita. O acordo foi selado. Helena seria sua herdeira, mas com uma condição. Ela só poderia revelar sua identidade após conhecer a verdadeira natureza das pessoas que comandavam o grupo imperial. Há cobras naquela empresa, alertou Montenegro. Pessoas que sorriem na sua frente e te apunhalam pelas costas. Eu quero que você veja quem elas realmente são antes de assumir. Só assim você saberá em quem confiar. 6 meses depois, Augusto Montenegro fechou os olhos pela última vez, em paz. E Helena, a órfã sem nome, se tornou dona de 70% do grupo imperial, uma das maiores empresas do Brasil. Mas ninguém sabia. Ainda não. Helena olhou para o imponente edifício de vidro espelhado no centro de São Paulo. 30 andares de poder, dinheiro e ambição. Seu coração batia forte, mas suas mãos estavam firmes. Ela ajustou o crachá de estagiária no peito e respirou fundo. Hora de conhecer as cobras, murmurou para si mesma, e atravessou as portas giratórias. O saguão do grupo imperial era um monumento à ostentação. Piso de mármore italiano, lustres de cristal importado, paredes decoradas com obras de arte que custavam mais do que a maioria das pessoas ganhava em uma vida inteira. Funcionários internos impecáveis cruzavam o espaço com passos apressados, cada um carregando a expressão de quem tinha algo extremamente importante para fazer. Helena parou no meio do saguão, absorvendo cada detalhe. Ela usava uma blusa social simples, uma saia preta que já tinha visto dias melhores e sapatos de salto baixo, comprados em uma liquidação. Seu cabelo castanho estava preso em um rabo de cavalo prático, sem nenhum acessório. Ela parecia exatamente o que queria parecer, invisível. Uma recepcionista de sorriso plástico a direcionou para o Departamento de Recursos Humanos, onde uma mulher de óculos retangulares e expressão entediada a recebeu sem sequer erguer os olhos. Nome? Helena Souza. Era seu nome do orfanato. O nome que constava em sua certidão de nascimento original antes da adoção secreta. Um nome comum, esquecível, perfeito para passar despercebida. Estagiária do programa de talentos, certo? A mulher finalmente olhou para ela, mas seu olhar era de avaliação rápida, e claramente Helena não impressionou. 3º andar, departamento administrativo. Pergunte por Dona Sônia. Helena agradeceu e se dirigiu ao elevador. Enquanto subia, observou os outros ocupantes. 2 homens de terno discutindo números. Uma mulher jovem verificando o celular freneticamente. Um senhor mais velho que bocejava sem disfarçar. Ninguém olhou para ela. Era como se não existisse. O 3º andar era um labirinto de mesas, divisórias e pilhas de papel. O barulho de teclados e conversas telefônicas criava uma sinfonia caótica que Helena achou curiosamente reconfortante. Aquilo era real. Era trabalho. Era algo que ela entendia. Dona Sônia era uma mulher de 50 e poucos anos, com cabelos grisalhos presos em um coque severo e um olhar que parecia capaz de ler pensamentos. Quando Helena se apresentou, ela a examinou dos pés à cabeça com uma expressão que misturava curiosidade e algo parecido com pena. Mais uma do programa de talentos, suspirou Dona Sônia. Senta ali. Você vai ajudar com o arquivo, café e o que mais precisarem. Entendido. E uma coisa. Dona Sônia baixou a voz, inclinando-se na direção de Helena. Fica na sua. Não chama a atenção. E pelo amor de Deus, quando o Dr. Ricardo aparecer, seja invisível. Ele não gosta de estagiários. Helena assentiu, guardando a informação. Dr. Ricardo, o CEO, o homem que, segundo os advogados de Montenegro, era a personificação de tudo que havia de errado com o mundo corporativo. Arrogante, manipulador, cruel. Um homem que subiu na vida pisando em quem estivesse no caminho. Helena mal podia esperar para conhecê-lo. As primeiras horas foram exatamente o que ela esperava. Arquivar documentos, fazer cópias, levar café para reuniões onde ninguém agradecia. Ela executava cada tarefa com eficiência silenciosa, observando tudo, absorvendo cada detalhe. Foi perto do meio-dia que ela o viu pela primeira vez. Ricardo Monteiro tinha 45 anos, cabelos negros com alguns fios grisalhos, estrategicamente mantidos para dar um ar de experiência, e um terno que provavelmente custava o equivalente a 3 meses do salário de um funcionário comum.
Ele caminhava pelo escritório como se fosse dono do lugar, o que, tecnicamente, ele acreditava ser. Mas era sua expressão que mais chamava a atenção. Um sorriso perpétuo que não chegava aos olhos. Um olhar que escaneava as pessoas como se estivesse calculando quanto valiam. Uma postura de predador disfarçado de executivo. Quem deixou essa pilha de papéis na minha mesa? A voz dele cortou o ar do escritório como uma lâmina. Todos se encolheram. Fui eu, senhor. Um jovem funcionário se levantou, tremendo visivelmente. O senhor pediu o relatório para hoje de manhã. Eu pedi o relatório, não uma montanha de incompetência. Ricardo pegou os papéis e jogou no chão. Refaça. Tudo. E se não estiver perfeito em 2 horas, limpa sua mesa. O jovem se abaixou para pegar os papéis, o rosto vermelho de humilhação. Ninguém se moveu para ajudar. Helena sentiu o sangue ferver, mas manteve a expressão neutra. Observou. Aprendeu. Guardou. Quando Ricardo passou por ela, seus olhos mal registraram sua presença. Ela era apenas mais um móvel no escritório. Nada. Você. Ele parou de repente, virando-se. Estagiária. Helena ergueu os olhos. Sim, senhor. Café. Minha sala. 5 minutos. Sem açúcar, uma colher de mel e que esteja quente. Sim, senhor. Ele já tinha virado as costas antes que ela terminasse de falar. Helena preparou o café com cuidado meticuloso. Temperatura exata. Quantidade precisa de mel. Xícara posicionada perfeitamente na bandeja. Quando entrou na sala de Ricardo, ele estava ao telefone, gesticulando com impaciência. Ela colocou o café na mesa e se preparou para sair. Espera. Helena parou. Ricardo desligou o telefone e pegou a xícara, levando-a aos lábios. Bebeu um gole, depois outro. Seu rosto não revelava nada. Quem te ensinou a fazer café assim? Aprendi no orfanato, senhor. Era uma das minhas tarefas. A palavra orfanato pairou no ar. Helena viu algo se mover no rosto de Ricardo. Não era compaixão. Era algo mais parecido com satisfação. Como se aquela informação confirmasse alguma coisa que ele já suspeitava sobre o lugar dela no mundo. Orfanato, ele repetiu saboreando a palavra. Interessante. Bom, pelo menos serviu para alguma coisa. Helena não respondeu. Pode ir. Ela saiu da sala com passos medidos, o coração batendo forte, mas a expressão completamente serena. Ele não faz ideia, pensou. Nenhuma ideia. E sorriu. Viviane Monteiro era o tipo de mulher que entrava em qualquer ambiente esperando ser admirada. Loira com um bronzeado artificial perfeito, unhas feitas todas as semanas e um guarda-roupa que faria inveja a qualquer celebridade, ela cultivava uma imagem de sofisticação que mal disfarçava sua superficialidade. Ela apareceu no escritório 3 dias depois que Helena começou. O barulho de seus saltos Louboutin no piso de mármore anunciava sua chegada como uma fanfarra real. Ricardinho! Sua voz aguda ecoou pelo saguão. Vim te buscar para o almoço. Helena observou de sua mesa no 3º andar, através do vidro que dava para o saguão. Viu Ricardo descer, viu o beijo teatral que ele deu na esposa, viu os funcionários se curvando em reverências silenciosas. Patético, murmurou Dona Sônia ao seu lado. Todo esse circo por um almoço em restaurante caro. Helena não disse nada, mas continuou observando. Nos dias seguintes, Viviane se tornou uma presença frequente. Ela vinha verificar coisas, acompanhar reuniões, supervisionar funcionários, embora não tivesse nenhum cargo oficial na empresa. Era apenas a esposa do CEO, e isso aparentemente lhe dava direito a tudo. Foi em uma tarde de quinta-feira que Helena teve seu primeiro encontro direto com ela. O elevador se abriu no 3º andar, e Viviane entrou, acompanhada de 2 assistentes que carregavam sacolas de compras. Helena estava no canto, segurando uma pilha de pastas para arquivar. Viviane olhou para ela como quem olha para uma mancha na parede. Meu Deus, que roupa é essa? Helena piscou. Perdão? Essa blusa. Viviane apontou com uma unha vermelha perfeitamente manicurada. Onde você comprou isso? Na feira? As assistentes riram, aquele riso covarde de quem quer agradar. É uma blusa comum, senhora, respondeu Helena, mantendo a voz neutra. Adequada para o trabalho. Comum é pouco. Viviane revirou os olhos. Você é nova aqui, não é? Estagiária? Sim, pensei. Ela se virou para as assistentes. É por isso que eu falo para o Ricardo melhorar o processo seletivo. Deixam entrar cada uma.
O elevador parou e Viviane saiu, sem se dar ao trabalho de terminar a frase, mas o veneno já tinha sido injetado. Helena ficou parada por um momento, as mãos apertando as pastas com força suficiente para deixar marcas. Respirou fundo. Uma vez, 2 vezes. Guarda isso, disse para si mesma. Guarda tudo. Nos dias seguintes, Helena percebeu que Viviane não era apenas superficial, era ativamente cruel. Ela humilhava funcionários por esporte, fazia comentários maldosos sobre aparência, roupas, sotaques. Tratava as pessoas como se fossem descartáveis, porque para ela eram. Ela sempre foi assim? Helena perguntou a Dona Sônia durante um intervalo. Sempre. A mulher mais velha suspirou, mas ficou pior depois que casou com o Ricardo. Dinheiro faz isso com algumas pessoas. Acha que agora está acima de todo mundo. E o Ricardo permite... Dona Sônia riu, mas não havia humor ali. Permite? Menina, ele incentiva. Eles se merecem. Helena guardou mais essa informação no arquivo mental que estava construindo. Uma semana depois, ela descobriu algo interessante. Era final de expediente e a maioria dos funcionários já tinha ido embora. Helena tinha ficado para terminar uma organização de arquivos. Ou pelo menos, era o que parecia. Na verdade, ela estava usando o acesso ao sistema para mapear a estrutura da empresa. Foi quando ouviu vozes vindas de uma sala de reunião próxima. Não podemos esperar mais, Ricardo. Os advogados estão fazendo perguntas. Helena reconheceu a voz de Viviane, mas havia algo diferente nela. Ansiedade, medo. Eu sei o que estou fazendo. A voz de Ricardo era irritada. O testamento do velho Montenegro está em processo de validação há meses. Enquanto isso, eu controlo tudo. Mas e se aparecer alguém? E se ele tiver deixado para outra pessoa? Impossível. Ricardo riu. O velho não tinha ninguém. Sem filhos, sem família. E os 30% que eu tenho, combinados com os outros acionistas que estão no meu bolso, me dão controle total. Quando o testamento for declarado sem herdeiros, eu compro o resto por uma pechincha. Tem certeza? Absoluta. Em 6 meses, o Grupo Imperial vai ser oficialmente meu. Todo meu. Helena se afastou em silêncio, o coração batendo forte. Então era esse o plano dele. Esperar o testamento ser declarado sem herdeiros, provavelmente com a ajuda de advogados corruptos, e então tomar controle total da empresa. Ele não fazia ideia de que o testamento já tinha sido executado, que os 70% de Montenegro já tinham um dono, e esse dono estava servindo café no 3º andar. Helena sorriu no escuro do escritório vazio. Continue com seu plano, Ricardo, pensou. Eu tenho o meu. Entre as cobras e os indiferentes, Helena encontrou algo que não esperava. Pessoas genuinamente boas. Marcos tinha 28 anos e trabalhava no departamento financeiro há 3. Era alto, magro, com óculos de armação grossa e um sorriso tímido que aparecia raramente, mas era genuíno quando surgia. Ele foi o primeiro a cumprimentar Helena quando ela chegou, o primeiro a mostrar onde ficava a copa, o primeiro a oferecer ajuda quando ela pareceu perdida. Não liga para os outros, disse ele em um sussurro no 2º dia dela. Esse lugar pode ser difícil, mas nem todo mundo aqui é monstro. Helena sorriu, um sorriso verdadeiro, dos poucos que ela permitia. Obrigada. Havia também Clara, uma mulher de 40 anos que trabalhava na recepção do 20º andar, onde ficava a diretoria. Ela tinha cabelos cacheados sempre presos, olhos bondosos e uma memória incrível para nomes e rostos. Quando Helena começou a fazer entregas naquele andar, Clara sempre a recebia com um sorriso. Você é a novata, né? Helena? Sou sim. Bem-vinda ao circo. Clara piscou. Se precisar de qualquer coisa, me procura. E toma cuidado com os palhaços de terno. Aos poucos, Helena foi construindo uma rede de observação e de afeto genuíno. Ela descobriu que Marcos enviava parte do salário para ajudar a mãe doente no interior, que Clara criava sozinha uma filha adolescente e ainda arranjava tempo para fazer trabalho voluntário nos fins de semana, que havia dezenas de funcionários como eles, pessoas boas, trabalhadoras, que faziam a empresa funcionar enquanto eram tratadas como peças descartáveis pela liderança. E havia os outros. Fernando era o braço direito de Ricardo, um homem de sorriso oleoso e olhos calculistas que parecia saber de todos os segredos sujos da empresa. Ele tratava os subordinados com um desprezo gelado, como se falar com eles fosse uma perda de tempo.
Você é a estagiária que faz café, certo? Ele perguntou a Helena uma vez, bloqueando seu caminho no corredor. Interessante. O Ricardo mencionou você. Mencionou? Disse que você é do orfanato, que aprendeu a ser útil lá. Os olhos dele brilharam com algo desagradável. É bom saber o nosso lugar, não é? Facilita a vida. Helena sustentou o olhar dele sem piscar. Eu sei exatamente qual é o meu lugar, senhor. Fernando riu e se afastou, claramente achando que tinha vencido algum tipo de confronto. Ele não tinha ideia. As semanas foram passando e Helena foi absorvendo cada vez mais informação. Ela descobriu que Ricardo tinha um esquema de favorecimento com fornecedores, direcionando contratos para empresas de amigos em troca de propinas discretas. Descobriu que Viviane usava o cartão corporativo para compras pessoais absurdas. Descobriu que Fernando estava envolvido em assédio moral sistemático contra funcionários que não se encaixavam. Mas a descoberta mais importante veio de um lugar inesperado. Era uma noite de quarta-feira. Helena tinha ficado até tarde, como de costume, quando percebeu uma luz acesa em um escritório que deveria estar vazio. Aproximou-se com cuidado e viu, através da porta entreaberta, uma figura curvada sobre uma mesa, cercada de papéis. Era o doutor Henrique, diretor jurídico da empresa. Um homem de 60 anos, cabelos totalmente brancos, que raramente era visto fora de sua sala. Ele tinha a reputação de ser recluso, difícil, mas absolutamente incorruptível. Helena bateu na porta. Dr. Henrique ergueu os olhos, surpreso. Quem é você? Helena Souza, estagiária. Vi a luz acesa e vim verificar se estava tudo bem. Ele a estudou por um longo momento. Havia algo em seu olhar, não desprezo nem indiferença, mas uma espécie de avaliação profunda. Entre. Feche a porta. Helena obedeceu, o coração acelerando. Você é a garota do orfanato, disse Dr. Henrique. Não era uma pergunta. Sou. Interessante. Ele se recostou na cadeira sem tirar os olhos dela. Sabe, eu era amigo do Augusto Montenegro. Amigo de verdade. Não desses que aparecem quando tem dinheiro envolvido. Helena manteve a expressão neutra, mas por dentro, cada nervo estava em alerta. Antes de morrer, ele me disse uma coisa. Disse que tinha encontrado alguém digno de seu legado. Alguém que entenderia o que fazer com o poder quando chegasse a hora. Silêncio. Eu vi o testamento verdadeiro, Helena. Dr. Henrique se inclinou para a frente. Eu sei quem você é. O mundo pareceu parar por um momento. E o que o senhor pretende fazer com essa informação? A voz de Helena era calma, mas seus olhos diziam outra coisa. Dr. Henrique sorriu. O primeiro sorriso genuíno que Helena via naquele prédio, vindo de alguém em posição de poder. Pretendo fazer o que o Augusto me pediu. Pretendo te ajudar a colocar essa empresa nos trilhos. E pretendo assistir quando você mostrar para essas cobras quem realmente manda aqui. Helena sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Esperança. Então somos aliados? Somos. Dr. Henrique estendeu a mão. Bem-vinda ao jogo, senhora Montenegro. Helena apertou a mão dele. A guerra silenciosa tinha oficialmente começado. O dia começou como qualquer outro. Helena chegou cedo, preparou café, arquivou documentos, foi invisível. Mas havia algo no ar. Uma tensão que ela não conseguia identificar. Reunião geral às 3, anunciou Dona Sônia, com uma expressão que misturava ansiedade e desconforto. Todo mundo é obrigado a ir, até estagiários. O que vai ser discutido? Reestruturação, cortes. Dona Sônia baixou a voz. Ricardo quer mostrar quem manda. Vai ser um banho de sangue corporativo. A sala de reuniões do 10º andar era grande o suficiente para acomodar 100 pessoas e estava lotada. Funcionários de todos os departamentos ocupavam as cadeiras e os espaços ao longo das paredes, todos com a mesma expressão de apreensão. Helena se posicionou no fundo, perto da porta. De onde estava, conseguia ver tudo. E, mais importante, conseguia observar sem ser observada. Ricardo entrou como um general marchando para a batalha. Ao seu lado, Viviane, usando um vestido vermelho que gritava, "Olhem para mim!" Fernando vinha logo atrás, carregando uma pasta que provavelmente continha a lista de sacrifícios do dia. "Boa tarde a todos." A voz de Ricardo era amplificada pelo microfone, mas ele não precisava. Sua presença era dominadora o suficiente. "Eu sei que muitos de vocês estão preocupados com os rumores sobre mudanças na empresa. Bem, eu estou aqui para confirmar. Sim, haverá mudanças." Um murmúrio percorreu a sala.
O Grupo Imperial está em uma nova fase, uma fase de excelência, de resultados, de... Ele fez uma pausa dramática. Eliminação do que não funciona. Helena observou os rostos ao redor. Medo, ansiedade, desespero. Pessoas que dependiam daquele emprego, daquele salário, para sobreviver. E Ricardo estava brincando com elas como um gato com um rato. Nos próximos meses vamos reestruturar vários departamentos. Alguns de vocês terão que provar seu valor. Outros, ele sorriu. Aquele sorriso que não chegava aos olhos. Vão descobrir que seus talentos são mais bem aproveitados em outros lugares. Filho da... Marcos, ao lado de Helena, engoliu o resto da frase. Ricardo continuou seu discurso, misturando ameaças veladas com promessas vazias. Mas foi o que aconteceu depois que mudou tudo. Antes de encerrar, quero abrir um espaço para sugestões. O tom dele era de falsa abertura. Alguém tem alguma ideia brilhante para melhorar a empresa? Silêncio absoluto. Ninguém era idiota o suficiente para se expor, mas algo dentro de Helena se moveu. Ela não sabia se era coragem, ingenuidade estratégica ou simplesmente uma vontade irresistível de testar os limites. Sua mão se ergueu antes que pudesse se impedir. Sim, Ricardo procurou a sala até encontrar a fonte. Quando viu Helena, suas sobrancelhas se ergueram. Ah, a estagiária, por favor, nos ilumine com sua sabedoria. Risadinhas espalhadas pela sala. Viviane cobriu a boca com uma mão perfeitamente manicurada, os olhos brilhando de antecipação cruel. Helena caminhou para a frente, o coração batendo forte, mas a voz firme. A empresa gasta aproximadamente 15% do orçamento operacional com processos redundantes. Digitalização de arquivos que já existem digitalmente. Reuniões que poderiam ser e-mails. Relatórios duplicados entre departamentos. Ela pausou. Se reorganizássemos o fluxo de trabalho usando ferramentas de gestão integrada que já estão disponíveis no mercado, poderíamos economizar milhões por ano, sem demitir ninguém. O silêncio agora era de outro tipo. Algumas pessoas pareciam impressionadas, outras confusas. Fernando estava com a boca levemente aberta. Ricardo olhou para ela por um longo momento. Algo passou por seu rosto. Surpresa? Irritação? Antes de ser substituído por aquele sorriso predatório. Que... interessante. Ele começou a caminhar na direção dela, como um tubarão circulando. E me diz, estagiária do café, onde você aprendeu sobre gestão empresarial? No orfanato? A palavra foi como uma bofetada pública. Risos nervosos ecoaram pela sala. Viviane não se preocupou em disfarçar sua gargalhada. Helena não recuou. A aprendi na faculdade, e em livros, e observando. Ricardo estava a menos de 1 metro dela agora. Você sabe, eu admiro a audácia, mas deixa eu te explicar como o mundo funciona. Ele se virou para a audiência, braços abertos, como um apresentador de show. Essa garota aqui não tem nada, veio do nada, não tem família, não tem conexões, não tem nada além de uma bolsa de estudos e muita cara de pau. Ele voltou a olhar para Helena. Você não passa de uma órfã que teve sorte de estar aqui. Volte a fazer café e deixe os negócios para quem entende. O silêncio era ensurdecedor. Helena sentiu o rosto queimar, não de vergonha, de fúria. Uma fúria gelada, controlada, que ela canalizou para o único lugar seguro, seus olhos. Ela sustentou o olhar de Ricardo sem piscar. Entendido, senhor. E voltou para seu lugar no fundo da sala, cada passo medido, cada respiração controlada. Ricardo sorriu, satisfeito com sua vitória pública. Muito bem. Reunião encerrada, todos de volta ao trabalho. Enquanto as pessoas se dispersavam, Helena ficou parada, imóvel. Marcos se aproximou, tocando seu braço com gentileza. Helena, você tá bem? Ela olhou para ele e sorriu. Não era um sorriso de derrota. Era um sorriso de quem acabou de receber a confirmação de tudo o que precisava saber. Estou ótima, Marcos. Seus olhos brilhavam de uma forma que ele não conseguia decifrar. Nunca estive melhor. No fundo da sala, Dr. Henrique observava tudo. E assentiu quase imperceptivelmente. A hora estava chegando. Naquela noite, Helena não foi para casa imediatamente. Em vez disso, pegou um ônibus até o outro lado da cidade, até um bairro que a maioria dos funcionários do Grupo Imperial nem sabia que existia. O orfanato Santa Clara parecia menor do que ela lembrava. As paredes ainda descascavam. As janelas ainda rangiam.
Mas agora havia um playground novo no pátio, uma das doações anônimas que ela tinha feito assim que recebeu a herança. Dona Carmen a recebeu com um abraço apertado. Minha menina, faz tanto tempo. Eu sei. Helena sentiu os olhos arderem. Desculpa, as coisas têm sido complicadas. Elas se sentaram na mesma cozinha onde Helena tinha passado tantas noites estudando à luz de uma lâmpada fraca. Dona Carmen serviu chá, o mesmo chá de hortelã que fazia desde sempre, e esperou em silêncio. Ele me humilhou hoje, disse Helena finalmente, na frente de todo mundo. Me chamou de órfã como se fosse um insulto, como se isso me definisse. Dona Carmen segurou a mão dela. Seus dedos eram ásperos de tanto trabalho, mas seu toque era gentil. E define. Helena pensou por um momento. Não, não mais. Então por que você está chorando? Era verdade. Lágrimas escorriam pelo rosto de Helena, as primeiras em anos. Ela as limpou com raiva. Porque por um segundo, eu me senti como aquela menina de novo. A menina que ninguém queria. A menina que não era boa o suficiente. Dona Carmen se levantou e foi até um armário antigo. De lá tirou uma caixa de sapatos. A mesma caixa onde guardava os documentos das crianças do orfanato. Você sabe que eu guardo isso há 25 anos? Ela tirou um papel amarelado. É o bilhete que estava com você quando te trouxeram. Helena conhecia aquelas palavras de cor. Cuide dela, eu não posso. Você sempre achou que isso significava que sua mãe não te amava, disse Dona Carmen. Mas eu sempre pensei diferente. Diferente como? Quem não ama, abandona e esquece. Quem ama faz o mais difícil do mundo. Abre mão. Dona Carmen colocou o papel nas mãos de Helena. Sua mãe te deixou aqui porque sabia que não podia te dar uma vida. Mas ela pediu para cuidarem de você. Ela se importou. Helena olhou para o papel, as letras tremidas ganhando um novo significado. E sabe o que mais? Dona Carmen continuou. O senhor Montenegro me procurou quando decidiu te adotar. Ele me contou por que te escolheu. Ele contou? Disse que viu em você algo que raramente via nas pessoas. Força sem crueldade, inteligência sem arrogância. E um coração que, mesmo depois de tudo, ainda sabia amar. Helena fechou os olhos, deixando as palavras afundarem. Esse homem que te humilhou hoje, disse Dona Carmen, ele não sabe quem você é, não sabe de onde você veio, não sabe do que você é capaz. Mas você sabe. Eu sei. Então mostra para ele. Helena ficou até tarde conversando sobre tudo e nada. Quando finalmente se levantou para ir embora, sentiu-se diferente, mais leve, mais forte. Na porta, Dona Carmen a abraçou mais uma vez. Aquele homem ri dos órfãos, mas os órfãos sabem algo que ele nunca vai aprender. O quê? Que a gente não precisa de ninguém para definir quem somos. A gente se constrói sozinho, com as próprias mãos. E isso é mais poderoso que qualquer herança. Helena sorriu. Eu tenho as duas coisas agora. Eu sei. Dona Carmen piscou. E ele não sabe o que vem por aí. O caminho de volta foi longo, mas Helena não se importou. Cada quilômetro era um tijolo a mais na fundação que ela estava construindo. Ricardo Monteiro tinha rido dela. Ele não riria por muito mais tempo. As semanas seguintes foram de preparação meticulosa. Helena continuou seu papel de estagiária invisível durante o dia, mas suas noites eram dedicadas a algo completamente diferente. Com a ajuda de Dr. Henrique, ela começou a mapear cada irregularidade da gestão de Ricardo. Contratos fraudulentos, desvios de verba, favorecimento ilegal. A lista crescia a cada dia. Isso é suficiente para derrubá-lo? Perguntou Helena, olhando para a pilha de documentos. Criminalmente? Talvez. Mas levar isso para a justiça comum pode levar anos. Dr. Henrique tirou os óculos e os limpou pensativo. Você tem uma arma mais poderosa. O controle acionário. Exatamente. Como dona majoritária, você pode convocar uma assembleia extraordinária e destituí-lo do cargo. Legalmente limpa e irrevogável. Mas eu quero mais do que tirá-lo do cargo. Helena se levantou andando pela sala. Eu quero que todos vejam quem ele realmente é. Quero que ele experimente uma fração do que ele fez os outros experimentarem. Dr. Henrique a observou com uma mistura de cautela e admiração. Vingança é um caminho perigoso, Helena. Não é vingança. Ela se virou para encará-lo. É justiça. Existem dezenas de pessoas naquela empresa que ele humilhou, ameaçou, destruiu. Elas merecem ver que pessoas como ele não ficam impunes. E o que você ganha com isso? Helena pensou por um momento. Paz,
Saber que fiz a coisa certa, que usei o poder que recebi para algo que importa. Dr. Henrique assentiu lentamente. O Augusto fez a escolha certa com você. Enquanto isso, no mundo visível, as coisas continuavam seu curso aparentemente normal. Ricardo estava cada vez mais confiante. Os advogados que ele tinha subornado garantiam que o testamento de Montenegro seria declarado sem herdeiros em questão de semanas. Os acionistas minoritários estavam alinhados. Tudo caminhava para seu grande triunfo. Em breve, disse ele a Viviane durante um jantar comemorativo, vamos ser oficialmente os donos de tudo isso. Você vai ter o casaco de pele que sempre quis. Viviane sorriu, aquele sorriso de gato satisfeito. E eu vou poder finalmente reformar aquela sala horrível do 20º andar. A decoração é tão comum. Eles não faziam ideia de que cada palavra, cada plano estava sendo documentado. Helena tinha aliados em lugares que eles nem imaginavam. Clara, a recepcionista, tinha começado a esquecer de desligar o intercomunicador durante certas conversas. Marcos, com seu acesso ao departamento financeiro, conseguia cópias de documentos suspeitos. Até mesmo alguns seguranças, cansados dos maus tratos, tinham começado a colaborar discretamente. Uma rede de pessoas invisíveis, cansadas de serem pisadas, unidas por uma esperança que não ousavam verbalizar. E no centro de tudo, Helena, a garota do café, a órfã, a dona de tudo. Uma noite, enquanto revisava documentos em seu pequeno apartamento, Helena recebeu uma mensagem de Dr. Henrique. Ele está planejando algo grande. Reunião secreta marcada para a semana que vem. Compradores estrangeiros. Parece que vai tentar vender ações que não são dele. Helena leu a mensagem 3 vezes. Então Ricardo não ia apenas esperar o testamento ser declarado sem herdeiros. Ele ia forçar a situação, vendendo ações ilegalmente para garantir dinheiro rápido. Era mais do que corrupção. Era crime financeiro em grande escala. E era exatamente a oportunidade que Helena precisava. Ela digitou a resposta. Quando e onde? A resposta veio em segundos. Próxima sexta. Sala de reuniões executiva. 15 horas. Helena sorriu. Ricardo tinha acabado de assinar sua própria sentença. A semana que antecedeu a reunião secreta foi uma das mais difíceis para Helena. Cada dia no escritório era um exercício de controle. Sorrir educadamente, servir café, ser invisível, enquanto por dentro cada célula do seu corpo gritava para acabar com aquela farsa. Mas ela tinha aprendido há muito tempo que paciência era uma forma de força. Na quarta-feira, algo inesperado aconteceu. Helena estava no corredor do 20º andar entregando documentos quando esbarrou em alguém. Os papéis voaram pelo chão e ela se abaixou imediatamente para pegá-los. Desculpa, A culpa foi minha. A voz era masculina, gentil. Helena ergueu os olhos e encontrou um rosto que não conhecia. Um homem jovem, talvez 30 anos, com olhos verdes expressivos e um sorriso que parecia genuíno. Você é nova aqui? Ele perguntou, ajudando-a a recolher os papéis. Sou estagiária, 3 meses já. 3 meses e eu nunca te vi? Ele pareceu genuinamente surpreso. Desculpa, fico muito enfurnado no meu departamento. Qual departamento? Desenvolvimento de novos negócios. Sou o Pedro Almeida. Helena apertou a mão dele. Helena Souza. Nos dias seguintes, Pedro apareceu mais vezes. Parecia fazer questão de encontrá-la nos corredores, puxar conversa na copa, perguntar sobre seu dia. Era estranho. Ninguém daquele nível hierárquico tinha interesse em estagiários. Por que você está sendo gentil comigo? Helena perguntou direta durante um desses encontros. Pedro pareceu pego de surpresa pela franqueza. Precisa de uma razão? Nessa empresa? Sim. Ele riu, mas era um riso triste. Eu sei como é ser tratado como menos. Antes de conseguir esse cargo, passei 3 anos sendo ignorado. Sei como dói. Helena o estudou com atenção. Não conseguia identificar malícia nele, nem segundas intenções. Era desconcertante. Você é diferente das outras pessoas daqui, ela disse. Você também. Pedro sustentou o olhar dela. Tem algo em você, Helena. Não sei explicar, mas você não é só uma estagiária. Helena sentiu o coração acelerar. Por um momento, quis contar tudo, revelar quem ela era, compartilhar o peso do segredo, mas não podia. Não ainda. Todo mundo é mais do que parece, respondeu, desviando o olhar. Até você. Pedro sorriu. Talvez um dia a gente descubra os segredos um do outro. Talvez.
Na quinta-feira à noite, véspera da reunião, Helena recebeu uma visita inesperada em seu apartamento. Era Clara. Desculpa aparecer assim, disse a recepcionista, visivelmente nervosa, mas eu precisava te contar uma coisa. Entra. O que aconteceu? Clara se sentou no pequeno sofá, as mãos tremendo. Eu ouvi uma conversa hoje. O Ricardo estava falando com a Viviane sobre a reunião de amanhã. E ele mencionou seu nome. Helena congelou. Meu nome? Como assim? Ele disse algo como: aquela estagiária órfã, a tal de Helena, anda fazendo perguntas demais. E a Viviane disse que vocês deviam dar um jeito nela. Ricardo riu e disse que depois da reunião de amanhã não vai importar mais. O sangue de Helena gelou. Eles sabiam? Não. Era impossível. O segredo estava protegido por camadas de documentos legais e pessoas de confiança. Provavelmente, Ricardo estava apenas irritado com ela por ter falado na reunião. Mas ainda assim, era um alerta. Obrigada por me contar, Clara. Helena segurou as mãos da mulher. Você não precisava correr esse risco. Precisava sim. Clara ergueu o queixo. Você é a única pessoa naquele lugar que me trata como gente. E eu vi como ele te humilhou naquela reunião. Não foi certo. Helena sentiu os olhos arderem. Por que as pessoas são assim? Por que alguém precisa pisar nos outros para se sentir grande? Porque são pequenos por dentro, respondeu Clara. E tem medo de que alguém descubra. Elas se abraçaram, duas mulheres unidas por uma batalha que ninguém mais entendia. Depois que Clara foi embora, Helena passou horas acordada, revisando o plano. Amanhã seria o dia. Amanhã, tudo mudaria. Ela olhou para seu reflexo no espelho. A garota do orfanato, a estagiária invisível, a herdeira secreta. Quem é você, Helena? Murmurou para si mesma, e pela primeira vez soube a resposta. Eu sou todas elas, e amanhã o mundo vai saber. O dia amanheceu nublado, como se o próprio céu soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Helena se vestiu com cuidado, não o uniforme de estagiária, mas também nada que chamasse atenção. Roupas neutras, invisíveis. Chegou ao escritório no horário normal e executou sua rotina como sempre. Café para Ricardo, que nem sequer olhou para ela. Arquivos para organizar, recados para entregar. Às 14h, ela se posicionou. Dr. Henrique tinha conseguido acesso à sala de controle de segurança. Clara tinha esquecido de trancar uma porta lateral. Marcos tinha preparado um pendrive com todos os documentos necessários, cada peça no lugar. Às 14h45, Helena observou Ricardo entrar na sala de reuniões executiva, acompanhado de Fernando e dois homens que ela não conhecia, provavelmente os compradores estrangeiros. Viviane estava lá também, exibindo seu melhor sorriso de anfitriã. Às 14h55, Helena fez uma ligação. Dr. Henrique, pode começar. Entendido. Os advogados estão a caminho. A imprensa também foi alertada. Discretamente, como você pediu. Helena respirou fundo. Cada segundo parecia uma eternidade. Às 15h, a reunião começou. Helena estava posicionada em uma sala adjacente, de onde conseguia ouvir tudo através do sistema de áudio que Clara tinha ativado. Senhores, vamos direto ao ponto. A voz de Ricardo era confiante, jubilante até. Eu estou oferecendo 40% das ações do Grupo Imperial por um preço extremamente competitivo. É a oportunidade de uma vida. E quanto ao restante das ações? Perguntou uma voz desconhecida, com sotaque estrangeiro. Os outros 30% estão em processo de liquidação, questão de semanas, e eu tenho garantia de mais 20% dos acionistas minoritários. Quando tudo estiver finalizado, vocês terão controle total da empresa. E o testamento do antigo dono? Já está sendo tratado, Ricardo riu. Montenegro não tinha herdeiros. Tudo vai ser declarado vacante e... Ele fez uma pausa dramática. Eu vou estar lá para recolher os pedaços. Helena sentiu o estômago revirar de nojo. A arrogância dele era quase impressionante. Temos um acordo? Perguntou Ricardo. Temos um acordo. Helena ouviu o barulho de papéis sendo movidos. Canetas, assinaturas. Era a hora. Ela se levantou, ajustou a roupa e caminhou até a porta da sala de reuniões. Sua mão pairou sobre a maçaneta por um momento. Por você, Sr. Montenegro, murmurou. Por todos que ele machucou. E abriu a porta. As cabeças se viraram instantaneamente. Ricardo estava de pé, caneta na mão, prestes a assinar.
Seu rosto passou da surpresa para a irritação em meio segundo. O que você está fazendo aqui? Esta é uma reunião privada. Helena caminhou para dentro, cada passo medido. Atrás dela, 2 pessoas entraram. Dr. Henrique e uma mulher de terno que ela nunca tinha visto. A advogada principal da firma que cuidava do testamento de Montenegro. Helena, não sei que brincadeira é essa, mas você está demitida. Ricardo jogou a caneta na mesa. Segurança. Ninguém apareceu. Eles estão ocupados, disse Dr. Henrique com um leve sorriso. Ricardo olhou de um para outro, claramente confuso. Henrique, o que diabos está acontecendo aqui? O que está acontecendo, disse Helena, a voz calma e clara, é que você está prestes a cometer um crime, vender ações que não são suas. Do que você está falando? Essas ações são do patrimônio do Sr. Augusto Montenegro, que faleceu há 8 meses. Helena se aproximou da mesa. E que deixou um testamento muito claro sobre o que fazer com elas. Viviane se levantou, o rosto pálido. Ricardo, o que ela está dizendo? Nada. Ela não está dizendo nada. É uma estagiária maluca que... Eu sou a herdeira de Augusto Montenegro. O silêncio que se seguiu foi absoluto, total, ensurdecedor. Helena continuou, cada palavra pesando como chumbo. Sou a herdeira legal e dona de 70% das ações do Grupo Imperial. A adoção foi registrada há 2 anos. O testamento foi executado há 8 meses. Tudo absolutamente legal. A advogada se adiantou, colocando uma pasta de documentos na mesa. Aqui está a prova. Certidões, testamento, registros, tudo autenticado. Ricardo pegou os papéis com mãos tremendo. Seus olhos corriam pelas páginas, cada linha parecendo arrancar um pedaço de sua alma. Isso não pode ser. Pode. Helena se inclinou para a frente, seus olhos encontrando os dele. E é. Os compradores estrangeiros já estavam se levantando, claramente querendo distância daquela situação. Esta reunião acabou, disse um deles. Fomos enganados. Nossos advogados entrarão em contato. Eles saíram sem olhar para trás. Ricardo ficou parado, os documentos nas mãos. O mundo desmoronando ao seu redor. Viviane estava encostada na parede, parecendo prestes a desmaiar. Você... começou Ricardo, a voz rouca. Você é a garota do café, a órfã. Como... Você me chamou de órfã como se fosse um insulto. Helena sentiu toda a raiva acumulada subir à superfície, mas sua voz permaneceu controlada. Disse que eu não passava de uma garota de sorte, que eu devia deixar os negócios para quem entende. Ela se aproximou dele quase face a face. Pois bem, Ricardo, eu entendo de negócios. E o primeiro negócio que vou fazer como dona desta empresa, ela fez uma pausa, saboreando o momento, é garantir que você perca tudo. Os dias seguintes foram um turbilhão. A notícia da verdadeira herdeira do Grupo Imperial se espalhou como fogo em palha seca. A imprensa, que tinha sido discretamente alertada, estava em êxtase. Repórteres cercavam o prédio, câmeras filmavam cada entrada e saída. Órfão herda império bilionário e expõe CEO corrupto, gritavam as manchetes. Zé estagiária a dona. A história incrível de Helena Montenegro. Ricardo Monteiro, de CEO a investigado. Helena observava tudo de seu novo escritório, o antigo escritório de Ricardo, que tinha sido desocupado às pressas. Era estranho estar ali, sentada na cadeira dele, olhando pela janela que dava para a cidade. Como você está se sentindo? Era Pedro. Ele estava na porta, hesitante. Posso entrar? Helena assentiu. Pedro caminhou até a mesa, os olhos cheios de algo que ela não conseguia identificar. Eu sabia que você era diferente, mas isso... Ele riu, incrédulo. Isso é além de qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Você está bravo? Bravo? Ele pareceu genuinamente confuso. Por quê? Porque eu menti. Me passei por algo que não era. Helena... Pedro se sentou na cadeira em frente a ela. Você não mentiu. Você era uma estagiária. Só não contou a parte do também sou dona da empresa. Ela riu. Um riso genuíno, o primeiro em muito tempo. Além disso, continuou Pedro, o que você fez foi incrível. Você expôs um corrupto, salvou a empresa de uma fraude e ainda manteve a dignidade durante meses de humilhação. Isso é impressionante. Ou estúpido. Um pouco dos dois, talvez. Ele sorriu. Mas eu gosto de pessoas assim. O momento foi interrompido por uma batida na porta. Era Dr. Henrique. Fé, Helena, temos uma situação. O quê? Ricardo, ele quer falar com você. Helena sentiu o estômago apertar.
Ele ainda está no prédio? Está esperando na sala de reuniões com advogados. Parece que quer negociar. Helena se levantou, ajeitando o blazer. Era hora de mais um confronto. A sala de reuniões estava irreconhecível. Onde antes Ricardo reinava com arrogância, agora ele estava encolhido em uma cadeira, cercado de advogados com expressões tensas. Viviane não estava em lugar nenhum. Segundo os rumores, tinha partido para a casa dos pais, na mesma noite da revelação. Helena, a voz de Ricardo estava rouca, sem nenhum traço da confiança anterior. Obrigado por me receber. Não estou te recebendo. Estou te ouvindo. Fale rápido. Ele engoliu em seco. Eu quero propor um acordo. Eu desisto de qualquer reivindicação sobre a empresa. Retiro todos os processos. Em troca, você retira as acusações contra mim e me deixa ir embora em paz. Helena o estudou por um longo momento. Aquele era o mesmo homem que tinha rido dela na frente de 100 pessoas, que tinha chamado sua origem de insulto, que tinha planejado roubar o que não era dele. Por que eu faria isso? Porque... Ele hesitou. Porque eu tenho uma família, tenho uma reputação. Se isso for para frente, eu perco tudo. Você já perdeu tudo, Ricardo. Helena se inclinou na cadeira. A única coisa que você tinha era poder, e você usou esse poder para machucar pessoas, para humilhar, para destruir. Eu sei que errei. Você não errou. Você escolheu. Ela se levantou. Cada vez que chamou alguém de incompetente, cada vez que ameaçou o emprego de alguém, cada vez que tratou um ser humano como se fosse lixo, foram escolhas. Ricardo abaixou a cabeça, incapaz de responder. Mas eu não sou você. Helena caminhou até a janela de costas para ele. Eu não vou destruir sua vida por vingança. Isso não me interessa. Então, você vai renunciar oficialmente. Vai devolver cada centavo que desviou. E sim, eu sei exatamente quanto foi. Vai emitir uma declaração pública assumindo seus erros. E vai desaparecer. E as acusações criminais? Helena se virou. Vão depender da justiça, não de mim. Eu vou apresentar as provas. O que acontecer depois vai ser consequência das suas próprias ações. Ricardo pareceu querer dizer algo, mas Helena ergueu a mão. Acabou, Ricardo. Não tem negociação, não tem acordo, só tem consequência. E saiu da sala, deixando-o sozinho com o peso de suas escolhas. Nos meses que se seguiram, Helena trabalhou incansavelmente. Sua primeira ação como dona oficial do Grupo Imperial foi reunir todos os funcionários, todos, desde os diretores até os faxineiros, no saguão do prédio. Mais de 1000 pessoas, apertadas em cada canto disponível, esperando nervosamente para ouvir o que a nova chefe tinha a dizer. Helena subiu em um pequeno palco improvisado. Seu coração batia forte, mas sua voz era firme. Eu sei que muitos de vocês estão assustados. Mudanças assustam, novos chefes assustam, e depois de tudo que aconteceu, ela pausou. Eu entendo se vocês não confiarem em mim. Silêncio absoluto. Mas eu quero que vocês saibam uma coisa. Eu estive onde vocês estão. Há 3 meses eu era estagiária nesta empresa. Eu servia café. Eu arquivava documentos. Eu fui humilhada na frente de todos vocês. Murmúrios começaram a se espalhar. Eu sei como é ser tratada como se não importasse. E eu prometo a vocês, enquanto eu estiver no comando, isso nunca mais vai acontecer nesta empresa. Ela olhou para a multidão, reconhecendo rostos. Marcos, sorrindo orgulhoso. Clara, com lágrimas nos olhos. Dona Sônia, assentindo em aprovação. Dezenas de pessoas que tinham sido invisíveis, agora vistas. Nos próximos meses, vamos reestruturar muita coisa, mas não da forma que vocês temiam. Não vai haver demissões em massa. Não vai haver cortes de salário. Em vez disso, vamos investir em vocês, em treinamento, em oportunidades, em um ambiente onde todos são tratados com dignidade. Aplausos começaram a surgir, tímidos no início, depois crescendo em intensidade. E mais uma coisa. Helena ergueu a mão, pedindo silêncio. Eu vou criar um programa de bolsas para jovens de orfanatos e abrigos, para dar a eles a mesma chance que eu tive. Porque ninguém deveria ser definido pelo lugar onde nasceu. Os aplausos agora eram ensurdecedores. As semanas seguintes foram de trabalho intenso. Helena promoveu Marcos a coordenador financeiro. Deu a Clara um cargo na gestão de pessoas, reconhecendo sua habilidade natural para lidar com funcionários. Trouxe Dona Sônia para seu próprio escritório,
como assistente de confiança, e cumpriu cada promessa que tinha feito. O programa de bolsas foi lançado em uma cerimônia emocionante no orfanato Santa Clara, com Dona Carmen sorrindo do palco enquanto crianças de olhos brilhantes recebiam a notícia de que teriam acesso à melhor educação do país. Você mudou o mundo deles, disse Dona Carmen a Helena depois da cerimônia. Não, eu dei a eles uma chance. Eles vão mudar o próprio mundo. Na vida pessoal as coisas também evoluíam. Pedro tinha se tornado uma presença constante. Jantares, conversas, momentos de vulnerabilidade compartilhados. Ele era a única pessoa, além de Dr. Henrique e Dona Carmen, com quem Helena sentia que podia ser completamente ela mesma. Você não acha estranho? Perguntou ela uma noite, enquanto caminhavam pelo parque perto do escritório. O quê? Você e eu. Você era funcionário da empresa. Agora eu sou sua chefe, tecnicamente. Pedro riu. Tecnicamente você é chefe de todo mundo. Se eu fosse me preocupar com isso, teria que ir morar em uma ilha deserta. Estou falando sério. Ele parou, segurando as mãos dela. Helena, eu me apaixonei pela estagiária que encontrei no corredor. A que tinha fogo nos olhos e não tinha medo de falar o que pensava. O resto, o dinheiro, a empresa, o poder, não muda quem você é. E quem eu sou? A pessoa mais forte, mais corajosa e mais genuína que eu já conheci. Ele sorriu. E também a mais teimosa. Mas isso é assunto para outro dia. Helena riu, sentindo o coração mais leve do que em anos. Pela primeira vez, ela começou a acreditar que talvez, só talvez, pudesse ser feliz. Mas havia ainda uma última coisa a fazer. Helena estava em seu escritório, revisando documentos quando a secretária anunciou uma visita inesperada. Uma mulher chamada Viviane Monteiro está na recepção. Ela insiste em falar com a senhora. Helena sentiu o corpo ficar tenso. Viviane, a última pessoa que ela esperava ver. Mande-a subir. Viviane entrou no escritório como uma sombra do que tinha sido. Os cabelos, antes impecáveis, estavam descuidados. A maquiagem não escondia as olheiras. O vestido de grife tinha dado lugar a roupas comuns. Helena, a voz dela estava rouca. Viviane, senta. Elas ficaram em silêncio por um momento, duas mulheres que tinham estado em lados opostos de uma guerra que nenhuma delas pediu. Eu vim pedir desculpas. Helena não esperava isso. Desculpas? Por tudo. Pelo jeito que eu te tratei. Pelas coisas que eu disse. Viviane olhou para as próprias mãos. Eu fui cruel, fui mesquinha, fui exatamente o tipo de pessoa que eu sempre jurei que nunca seria. O que mudou? Eu perdi tudo. Viviane riu, mas não havia humor ali. O Ricardo, o dinheiro, os amigos, todo mundo sumiu quando descobriu que eu não tinha mais nada para oferecer. E eu fiquei sozinha, pela primeira vez na vida, completamente sozinha. Helena a observou com atenção. Havia algo diferente nela. Uma vulnerabilidade que ela nunca tinha mostrado antes. E você veio aqui porque eu precisava que você soubesse, que eu sei que errei, que eu sei que você não merecia nada daquilo. Viviane ergueu os olhos, úmidos de lágrimas. Você era só uma garota tentando fazer seu trabalho, e eu te tratei como se fosse lixo. Não tem desculpa para isso. Helena ficou em silêncio por um longo momento. Eu passei muito tempo com raiva de você, disse finalmente. De você, do Ricardo, de todo mundo que me tratou como menos. Mas eu percebi uma coisa. O quê? Que a raiva só machuca quem carrega. Você já está carregando peso suficiente. Viviane pareceu surpresa. Você não vai fazer nada? Não vai me destruir? Por que eu faria isso? Porque você pode. Porque eu merecia. Helena se levantou e caminhou até a janela. A cidade se estendia lá embaixo, milhões de vidas acontecendo simultaneamente, cada uma com suas próprias batalhas. Sabe o que eu aprendi no orfanato, Viviane? Que o mundo já é difícil o suficiente sem a gente adicionar mais crueldade, que machucar os outros não nos faz mais fortes, nos faz menores. Ela se virou para encarar a ex-mulher de Ricardo. Eu não vou te destruir, mas também não vou fingir que o que aconteceu não importa. Você fez escolhas ruins. Agora vai ter que conviver com elas. Viviane assentiu, lentamente. E existe alguma chance de recomeço? Existe sempre. Mas depende de você, não de mim. Viviane se levantou enxugando as lágrimas. Obrigada por me ouvir, por não ser como eu era. Na porta, ela se virou uma última vez.
Você é uma pessoa melhor do que eu jamais fui, Helena. Espero que um dia eu consiga ser pelo menos metade do que você é. E foi embora. Helena ficou parada por um longo momento, processando o encontro. Era estranho. Ela tinha imaginado aquele momento tantas vezes, a satisfação de ver Viviane destruída. Mas agora que tinha acontecido, não sentia satisfação. Sentia apenas paz. Talvez fosse isso que significava vencer de verdade. Não destruir o inimigo, mas se libertar do ódio que ele inspirava. Seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Helena Montenegro? Uma voz masculina, formal. Sim, aqui é o detetive responsável pelo caso da sua origem. A senhora pediu uma investigação sobre seus pais biológicos. Helena sentiu o coração parar. Sim. Encontraram alguma coisa? Encontramos. E a senhora vai querer ouvir isso pessoalmente. O encontro foi marcado em um café discreto, longe do escritório e das câmeras. Helena chegou primeiro, escolhendo uma mesa no canto, de onde podia ver a entrada. O detetive era um homem de meia idade, com olhos cansados mas gentis. Ele se sentou à sua frente e colocou uma pasta na mesa. Antes de começar, eu preciso te preparar. O que eu encontrei não é simples. Helena assentiu. Estou pronta. Ele abriu a pasta revelando fotos, documentos, relatórios. Sua mãe biológica se chamava Marina Santos. Ela era empregada doméstica em uma casa de família rica aqui em São Paulo. Muito jovem quando engravidou. Tinha apenas 17 anos. Helena olhou para a foto. Uma garota de rosto suave, olhos castanhos profundos. Os mesmos olhos que Helena via no espelho toda manhã. O que aconteceu com ela? A família para quem ela trabalhava eram pessoas poderosas. Quando descobriram a gravidez, a demitiram. Ela não tinha para onde ir, não tinha dinheiro, não tinha apoio. E o pai? O detetive hesitou. Essa é a parte complicada. Diga, seu pai era o filho do casal para quem sua mãe trabalhava. Um relacionamento proibido, escondido. Quando a família descobriu, ameaçaram sua mãe. Disseram que destruiriam a vida dela se ela não desaparecesse. Helena sentiu o sangue gelar. Eles a forçaram a me abandonar, a forçaram a escolher entre te criar na miséria, perseguida e sem recursos, ou te deixar em um lugar seguro, onde você teria uma chance. As palavras do bilhete ecoaram na mente de Helena. Cuide dela. Eu não posso. Não era abandono, era sacrifício. E ela? O que aconteceu com ela depois? O detetive baixou os olhos. Ela tentou recomeçar, mudou de cidade, arranjou emprego, mas a família do seu pai era influente demais. Perseguiram ela por anos, garantindo que ela nunca conseguisse se estabelecer. Onde ela está agora? Ela está viva, Helena. Mora em uma cidade pequena no interior de Minas. Vive de costuras, sozinha. Helena sentiu as lágrimas escorrerem, sem conseguir impedi-las. 25 anos. 25 anos sua mãe tinha vivido com a dor de ter sido forçada a abrir mão de sua filha. E meu pai biológico? Ele nunca a procurou. Casou com uma mulher da sua classe social, teve outros filhos. Seguiu em frente como se nada tivesse acontecido. Quem é ele? O detetive hesitou novamente. Por favor. Ele deslizou outro documento pela mesa. Helena olhou para o nome, para a foto, e sentiu o mundo girar. Isso não pode ser verdade. Eu conferi 3 vezes. É verdade. O homem na foto era Augusto Montenegro. Helena não conseguia respirar. Augusto Montenegro, o homem que a tinha adotado, que tinha deixado sua fortuna para ela, era seu pai biológico. Ele sabia. Ele sempre soube. Helena, a voz do detetive parecia vir de muito longe. Você está bem? Ela não estava bem. Nada estava bem. Mas, ao mesmo tempo, tudo finalmente fazia sentido. O interesse de Montenegro por ela desde a infância, a observação à distância, a adoção, a herança, não era caridade, não era coincidência, era redenção. Um homem que na juventude tinha sido covarde demais para enfrentar a família, que tinha abandonado a mulher que amava e a filha que ela carregava, e que passou décadas carregando a culpa até finalmente encontrar coragem para fazer a coisa certa. Ele deixou uma carta para você, disse o detetive, puxando um envelope da pasta. Os advogados dele me entregaram. Instruções eram para dar a você quando você descobrisse a verdade. Helena pegou o envelope com mãos tremendo. Seu nome estava escrito na frente, com a letra que ela reconhecia dos documentos da empresa. Ela abriu.
Minha querida Helena, se você está lendo isso, significa que finalmente sabe a verdade. A verdade que eu deveria ter contado pessoalmente, mas nunca tive coragem. Você é minha filha. Minha filha de sangue, de coração, de alma. Eu era jovem e covarde quando sua mãe me disse que estava grávida. Minha família me deu um ultimato e eu escolhi o caminho fácil. Deixei Marina enfrentar tudo sozinha. Deixei você ser abandonada em um orfanato. E passei o resto da minha vida carregando essa vergonha. Quando te encontrei naquele orfanato, você tinha 13 anos. Você estava lendo um livro de economia, os olhos cheios de determinação. E eu soube naquele momento que você era infinitamente melhor do que eu jamais fui. Eu não tive coragem de me revelar, de enfrentar seus olhos e admitir o que eu tinha feito. Então fiz da única forma que consegui, de longe, cuidando sem aparecer, preparando um caminho para você. A herança não é uma compensação. Nada pode compensar o que eu fiz. É uma ferramenta para você fazer o que eu nunca consegui. Construir algo bom, algo verdadeiro, algo que deixe o mundo melhor. Você é mais forte do que eu jamais fui, mais corajosa, mais digna. Perdoe-me se puder, mas se não puder, eu entendo. Com todo o amor que eu não soube demonstrar em vida, seu pai Augusto. Helena fechou a carta, as lágrimas escorrendo livremente. Tantas emoções se misturavam. Raiva, tristeza, compreensão, amor. Um turbilhão que ameaçava consumi-la. Mas no meio de tudo, uma certeza emergiu. Ela precisava encontrar sua mãe. A cidade era pequena, quase um ponto no mapa. Helena dirigiu por estradas de terra, passando por casas simples e plantações, até chegar ao endereço que o detetive tinha fornecido. A casa era modesta. Paredes de tijolo aparente, um pequeno jardim com flores coloridas, cortinas brancas na janela. Nada do luxo que cercava a vida de Helena agora, mas havia algo ali que mansões não conseguiam ter. Calor, vida. Helena ficou parada no portão por um longo momento. Seu coração batia tão forte que ela achava que o mundo inteiro podia ouvir. A porta se abriu. Uma mulher apareceu. Cabelos grisalhos, rosto marcado pelo tempo, mas os mesmos olhos castanhos profundos. Ela parou ao ver Helena, o corpo inteiro congelando. "Posso ajudar?" A voz era hesitante, como se tivesse medo de acreditar no que via. "Você é Marina Santos?" "Sou." Helena sentiu a garganta apertar. 25 anos condensados em um único momento. "Meu nome é Helena, e eu acho que você é minha mãe." O tempo pareceu parar. Marina levou a mão ao peito, os olhos se enchendo de lágrimas. "Helena?" Sua voz era um sussurro. "Minha Helena? Eu encontrei você." Marina atravessou a distância entre elas em passos trêmulos. Suas mãos, ásperas de décadas de trabalho, tocaram o rosto de Helena como se ela fosse feita de cristal. "Eu nunca parei de pensar em você", murmurou, as lágrimas escorrendo. Todos os dias eu me perguntava se você estava bem, se era feliz, se sabia que eu te amava. Eu sei agora." Elas se abraçaram, um abraço de 25 anos sendo finalmente dado. Helena sentiu as lágrimas da mãe em seu ombro e as suas próprias no rosto dela. "Eu sinto muito", soluçou Marina. "Sinto muito por ter te deixado. Eu não tinha escolha. Eu não tinha como. Eu sei, mãe. Eu sei de tudo. E não tem nada para perdoar." A palavra mãe fez Marina chorar ainda mais. Elas entraram na casa pequena, sentaram no sofá surrado e conversaram. Por horas. Por uma vida inteira comprimida em uma tarde. Marina contou sobre a gravidez, sobre o medo, sobre a pressão da família Montenegro, sobre a decisão impossível de deixar sua bebê em um orfanato, na esperança de que ali ela teria uma chance. "Eu fui até o portão tantas vezes", disse ela, a voz embargada. "Ficava olhando de longe só para saber que você estava bem, mas nunca tive coragem de entrar. Tinha medo de que te ver me fizesse querer te levar embora. E eu sabia que não podia te dar a vida que você merecia." Helena segurou as mãos da mãe. "Você me deu a vida. É a única coisa que importa. E olha o que você se tornou." Marina tocou o rosto dela, um sorriso trêmulo nos lábios. "Tão forte, tão bonita, tão... tudo que eu sabia que você seria. Eu herdei isso de você." Marina balançou a cabeça. "Não, eu era fraca. Eu deixei eles me destruírem. Você sobreviveu. Por 25 anos você sobreviveu. Isso é força." Helena contou sua própria história.
O orfanato, a faculdade, a empresa, a descoberta de quem era seu pai, o plano de vingança que se transformou em algo maior. Augusto me procurou uma vez, revelou Marina para surpresa de Helena. Há uns 15 anos, apareceu aqui sem aviso. O que ele queria? Pedir perdão. Marina olhou pela janela, os olhos distantes. Disse que tinha passado a vida inteira se arrependendo, que queria fazer as coisas certas. E você perdoou? Eu disse a ele que perdoar era fácil, o difícil era esquecer. Ela se virou para Helena. Mas eu também disse que se ele quisesse fazer algo certo, cuidasse de você. E parece que ele fez. À sua maneira. A maneira de um homem que passou a vida com medo, mas que no final encontrou coragem. Helena pensou em Augusto, no peso que ele carregou, nas escolhas que fez. Era fácil odiá-lo, mas também era possível entendê-lo. Ele te amou, disse Marina. Do jeito errado, no tempo errado, mas amou. E você? Você o amou? Marina sorriu, um sorriso triste e doce ao mesmo tempo. Eu amei a pessoa que ele poderia ter sido. E passei a vida amando a pessoa que nasceu desse amor. Você. Helena ficou até tarde. Elas jantaram juntas, riram, choraram. 25 anos de ausência não podiam ser compensados em uma noite, mas era um começo. Quando Helena se preparou para ir embora, Marina a segurou pela mão. Você vai voltar? Sempre que eu puder. E... Helena hesitou tomando uma decisão. Eu quero que você venha morar em São Paulo comigo. Helena, eu não posso aceitar. Pode e vai. Helena a abraçou. Você passou tempo demais sozinha. Nós duas passamos. Está na hora de mudar isso. Marina chorou mais uma vez, mas eram lágrimas diferentes agora. Lágrimas de esperança. Na porta, antes de partir, Helena se virou uma última vez. Mãe? Era estranho dizer essa palavra. É estranho e maravilhoso. Sim? Obrigada. Por me deixar em um lugar seguro. Por me amar de longe quando não podia me amar de perto. Por nunca desistir. Marina tocou o próprio coração. Você estava aqui. Sempre. Cada dia da minha vida. Helena dirigiu de volta para São Paulo com o coração cheio de algo que nunca tinha sentido antes. Completude. 6 meses depois, Helena estava em seu escritório, revisando os resultados do primeiro ano sob sua gestão. O Grupo Imperial tinha crescido 15%, as denúncias de assédio tinham caído a 0, e o programa de bolsas já tinha beneficiado mais de 200 crianças de orfanatos em todo o país. Sua mãe morava em um apartamento perto do dela, modesto, como Marina insistiu, mas confortável. Elas jantavam juntas 3 vezes por semana, recuperando o tempo perdido, uma conversa de cada vez. Pedro tinha se tornado mais do que um colega, mais do que um amigo. Ele tinha se tornado casa. E Ricardo tinha sido condenado por fraude financeira. Cumpria serviço comunitário em um abrigo para pessoas em situação de rua. Ironia do destino que Helena não tinha planejado, mas que a fez sorrir quando soube. Naquela tarde, enquanto caminhava pelos corredores da empresa, Helena passou pela copa. Um novo estagiário estava ali nervosamente preparando o café. Ele era jovem, mal devia ter 20 anos, com roupas simples e um olhar de quem ainda não sabia onde se encaixava no mundo. Quando viu Helena, ele quase derrubou a xícara. Desculpa, senhora Montenegro, Helena, ela corrigiu gentilmente. Pode me chamar de Helena. Helena, ele engoliu em seco. Eu sou novo aqui, primeiro dia. Eu sei. Ela sorriu, lembrando de seu próprio primeiro dia. Como está sendo? Assustador, admitiu ele. Todo mundo aqui parece tão importante. Eu me sinto invisível. Helena se aproximou, colocando uma mão no ombro dele. Eu vou te contar um segredo. Quando eu comecei aqui, eu também era estagiária. Também me sentia invisível. Também achava que nunca seria nada além de uma garota servindo café. Os olhos dele se arregalaram. Sério? Sério. Ela o encarou com intensidade. Então escuta o que eu vou te dizer e nunca esquece. Ele assentiu, absorvendo cada palavra. Nunca deixe ninguém te dizer quem você pode ou não ser. Sua origem não define seu destino. Suas circunstâncias não determinam seu valor. E as pessoas que tentam te diminuir, elas geralmente estão com medo de quem você pode se tornar. O estagiário engoliu em seco. Como você sabe disso? Helena sorriu, um sorriso que carregava 25 anos de dor, superação e triunfo. Porque eu vivi isso. E porque eu preciso que você saiba. Se uma órfã sem nada conseguiu chegar até aqui, ela abriu os braços
indicando tudo ao redor. Você consegue qualquer coisa. Ela deu 2 tapinhas no ombro dele e começou a se afastar. Helena, chamou ele. Ela se virou. Obrigado. Não agradeça. Prove. E um dia, quando alguém precisar ouvir isso, você passa adiante. Ela continuou caminhando pelos corredores, passando por funcionários que a cumprimentavam com respeito genuíno, por fotos emolduradas do programa de bolsas, por paredes que agora contavam uma história diferente. Na janela do seu escritório, Helena parou por um momento, olhando para a cidade lá embaixo. Milhões de pessoas, milhões de histórias, milhões de possibilidades. E ela, a menina sem nome do orfanato Santa Clara, agora era parte de tudo aquilo. Não como uma espectadora invisível, mas como alguém que fazia diferença. Você ficaria orgulhoso, murmurou para o céu, pensando em Augusto. E talvez em algum lugar ele estivesse. Helena se sentou em sua mesa, abriu o próximo relatório e continuou trabalhando. Porque o poder não era um destino, era uma ferramenta, e ela tinha muito ainda a construir. Na placa em sua mesa, onde antes dizia CEO, agora havia uma nova inscrição. Uma que ela mesma tinha escolhido. Helena Montenegro, guardiã do futuro. Porque era exatamente isso que ela era. E exatamente isso que sempre seria.